Mercúrio inicia sua última retrogradação do ano no signo de Libra no dia 10/9 às meia-noite e 39. Ele vai retrogradar dos graus 8 de Libra a 24 de Virgem, reingressando nesse signo e permanece retrógrado até o dia 2 de outubro. Eu sou Cláudio Costa e vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. Lembrando que sempre aqui na descrição você encontra os minutos de cada capítulo para que você possa navegar com mais facilidade se não quiser assistir o vídeo todo. Lembrando que o planeta retrógrado é uma sensação que a gente tem olhando aqui do planeta Terra. Não existe nenhum planeta andando para trás, nenhum planeta anda para trás. A retrogradação é um movimento muito natural de quando o planeta está transitando do nosso ponto de vista em frente ao Sol. Então nada disso de que o planeta está andando para trás, de que é o fim do mundo, não tem nada disso. É só um movimento muito natural dos planetas. E essa sensação vem apenas da gente olhando aqui a partir do planeta Terra. Essa sensação de voltando, de andando para trás, é porque ele inicia no grau 8 de Libra, volta até o 24 de Virgem. Então, na nossa eclíptica, que é a faixa onde nós astrólogos acompanhamos os movimentos, parece que ele está andando para trás. Mas no céu ele continua seguindo ali seu movimento. E o Mercúrio tem essa particularidade, ele retrograda cerca de 3 vezes ao ano, porque o movimento dele em torno do Sol é muito rápido, então logo ele completa ali o ano, em volta do Sol, e logo ele faz novamente essa retrogradação pra gente aqui. Não tem nada de muito especial além disso, é um movimento natural do planeta, a gente tem que lembrar disso sempre. E os temas de Mercúrio, pra gente entender melhor, Mercúrio lida muito com trocas, com comércio, com conexões, Ele faz a ponte, ele interconecta os dois lados ou mais lados para fazer essa troca, para que haja uma conexão e para que haja essas relações, iniciem-se as relações. Ele também representa o pensamento, a comunicação em geral, a mídia, muito impactada pelo Mercúrio, o levar e trazer mensagens. Então dispositivos todos aí tecnológicos geralmente são afetados por essa retrogradação, às vezes não estão funcionando muito bem, principalmente no início e no fim, no momento ali que o movimento muda, então a gente sente mais esses efeitos. Estudos básicos, vizinhanças, irmãos, tudo que está no nosso entorno, viagens curtas. Então a gente tem que observar também os trânsitos aí pelo bairro, nos nossos arredores, ter uma certa atenção. Além disso, ele é o planeta das ideias, da troca de ideias, de pensamentos, da escrita, a fala. Tudo isso são representações do planeta Mercúrio. E o signo de Libra, que é um signo muito sociável, é o primeiro dos signos sociáveis, ele tem muito essa característica de pensar no outro, então muito focado em satisfazer o outro, para que o outro se sinta bem. Às vezes até deixa de fazer por si, que é o aspecto negativo, para fazer pelo outro. Ele também é harmonia, diplomacia, beleza, o senso de beleza, de estética. Por isso está muito ligado à moda, aquilo que é belo, aquilo que tem um brilho, no sentido de que transmite a beleza, transmite o que é maravilhoso, o harmônico. Casamentos, relacionamentos em geral, por ser o primeiro signo do ar, é o que dá início a tudo, O ar que nos interconecta, o ar que a gente respira é que faz a conexão entre nós. Por mais que a gente pense aí que muitas vezes a gente está isolado, está respirando o mesmo ar aí, O mundo inteiro respira o mesmo ar, então nós estamos todos interconectados por esse elemento. E aí o que eu falei, do signo de Libra, o negativo dele é quando ele deixa de fazer por si, ele abre mão de tudo para satisfazer o outro, então faz concessões onde não deveria, aceita situações que são ruins para si, tudo para fazer o outro se sentir bem, tudo para satisfazer o outro. Tem dificuldade de dizer não ao outro. Então é como se houvesse uma renúncia, Isso é algo que, apesar do signo ser voltado para isso, quando a gente renuncia a tudo que é o nosso, cada um de nós tem uma vida, vive a partir da própria perspectiva, e quando a gente renuncia totalmente isso para satisfazer o outro, é prejudicial para nós mesmos. E no final a gente está fazendo mal para
para o todo, né? Porque se a gente não está bem, dificilmente a gente está se relacionando bem com outras pessoas. Também traz essa ideia de estabelecer uma harmonia, muitas vezes onde já não é mais possível. Então tem que prestar atenção aí. Cada um de nós tem o Libra em algum ponto da mandala e é importante conhecer onde está o signo. Primeiro, para entender aqui os impactos dessa retrogradação, que todos nós vamos sentir, mas também para entender onde você tem dificuldade em dizer não para os outros, em que áreas da vida você está mais suscetível às vontades alheias. E agora eu vou colocar a mandala para vocês acompanharem o movimento de retrogradação do Mercúrio, é bem legal, então vejam aí qual é o recado que ela tem para a gente. Então aqui está a mandala, né, do momento em que o Mercúrio vai ficar retrógrado, que vai acontecer aqui no dia 10/9, nesse próximo sábado, e o horário vai ser a partir por volta da 00:39, ele já vai estar retrógrado. Então aqui a gente observa que o Mercúrio atualmente em Libra, né, tá com esse Szinho aqui que significa estacionário, quer dizer que ele está em posição para retrogradar, ele vai iniciar o seu movimento retrógrado. Então vamos avançar aqui para o momento em que ele fica de fato retrógrado. 38/39 ele já ficou vermelhinho, o que significa que ele já iniciou o movimento de retrogradação. E essa retrogradação é interessante porque temos o Mercúrio, que é regente de Virgem, em Libra, e no momento vamos ter a Vênus, que é regente de Libra, em Virgem. Então há um jogo entre esses dois, no meio disso tudo está o Sol. A gente vai ver que à medida que ele caminhar aí na retrogradação, vai haver uma inversão, né, que o Mercúrio vai voltar a ingressar em Virgem e vai haver uma inversão com o Sol. Um momento para nós que ele fica próximo ao Sol na eclíptica, mas no céu, né, lá no movimento dele, ele não está se aproximando do Sol, porque senão seria a destruição do planeta. Mas aqui, no sentido simbólico que a astrologia emprega, isso tem um significado, porque quando ele está muito próximo ao Sol, a gente chama isso de combusto, casime, é um momento que recebe tanta luz, tanta intensidade, tanta irradiação do Sol que fica difícil, às vezes, processar isso. Então, muitas vezes, quem nasceu com Mercúrio muito próximo ao Sol tem uma certa dificuldade para expressar, para pensar, até um certo ponto na vida que a pessoa consegue desenvolver. Mas isso é um certo sentido simbólico. E nessa inversão também ele vai encontrar com a Vênus. Então há uma importância desses dois signos, uns signos que são seguidos do outro, que é Libra, onde inicia, e Virgem, onde está a Vênus. Eu falei, esse vídeo tem que ser visto como um complemento do que eu soltei na terça-feira falando sobre a Vênus em Virgem. Então a gente vai ver essas duas energias atuando aí nos próximos dias. A retrogradação, como eu já falei, é um momento de revisão, então a gente vai rever os temas da Vênus de Libra, ou seja, o casamento, os relacionamentos, as parcerias, acordos, tudo aquilo que envolve os outros, né? Quando eu digo relacionamentos, eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, estou falando de todo tipo de relacionamento. Então é um momento que tudo isso entra em revisão, e com a Vênus em Virgem, a gente percebe que há uma importância no sentido de selecionar, de organizar, de às vezes até limpar essas relações, todos esses temas da Vênus, para que a gente consiga de fato passar por isso. Então é um momento que pode ocorrer uma seleção de quem realmente está do nosso lado, quem são as pessoas que devem estar do nosso lado, quem são as pessoas que nós queremos de fato que estejam do nosso lado. Então há um certo senso de os meus relacionamentos como estão, né, como andam isso, e depois também traz essa questão da utilidade. Esses relacionamentos, eles realmente estão me servindo? São relações que acrescentam para mim, ou são algo que muitas vezes eu simplesmente
simplesmente me consome tempo, são pessoas que me exploram, enfim, todas essas questões vão entrar em jogo aí, a gente precisa ter consciência e atenção a isso. Então vamos ver aqui rapidinho, geralmente ele fica cerca de 20 dias retrógrado, então a gente está iniciando aqui no dia 10, então vamos avançar aqui para vocês verem o movimento. Olha, ele retrogradando a partir do grau 8 de Libra, a Vênus está vindo em direção a Libra, né? A Vênus saindo de Virgem e o Mercúrio está indo em direção, voltando em direção ao signo de Virgem, ó, 0 de Libra. O Sol já ingressou, então esse é o momento que eu falei que os dois formam uma conjunção, que é o momento do Mercúrio ali, que recebe muita intensidade do Sol e pode gerar alguns problemas aí na fala, principalmente estando em revisão. Então é importante que esse brilho que o Sol está trazendo seja utilizado para a gente iluminar esses pontos todos que a gente precisa rever de acordo com o que eu já falei aqui. E agora ele vai seguir, vai fazer a inversão, entrou novamente em Virgem, prestes a encontrar aqui com a Vênus também. Então o Sol está seguindo o caminho dele já no signo de Libra, o que traz uma ênfase maior para os temas das relações, parcerias, acordos, diplomacia, harmonia, beleza, tudo que a gente precisa ter o senso em relação aos outros, né? Então o equilíbrio ali, como eu falei do signo de Libra, é muito importante. E aí o Mercúrio continua retrógrado, já é dia 26, seguindo então, já é dia 25, 26, olha aqui o momento em que ele encontrou com a Vênus. Então a gente já vê aqui que já há uma aproximação entre os dois, né? Esse encontro vai acontecer em Virgem. Então há uma troca, né, daquilo que o Mercúrio traz, essa questão da conexão, das pontes, ele faz esse tipo de interconexão com a Vênus. Então ele, em revisão, ele passou pelo signo regido por ela, ingressou no signo que ele mesmo rege e agora os dois estão em conjunção aí para finalizar esse período. Então no dia 25, 26, ele ainda está retrógrado, a Vênus está cada vez mais próxima. 27, a Vênus passou pelo Mercúrio, então teve essa conjunção e aí a Vênus segue o caminho dela. Opa, ficou estacionário. Então no dia 2 de outubro, mais ou menos aí 22 dias, né, de retrogradação, de revisão, aqui se encerra o movimento retrógrado, exatamente à 00h39, horário que iniciou lá no dia 10. Então é tudo isso que a gente tem que ter em mente, né? A utilidade das parcerias, dos acordos, das finanças, para não ficar aqui repetindo todos os tempos. O relacionamento em geral é muito importante, a gente tem que estar muito atento, prestar muita atenção, principalmente nesses dias que antecedem. No dia da retrogradação, que é dia 10 e dia 11, é onde a energia se intensifica, então a gente precisa de um cuidado maior, e também lá para o dia 1, 2 do 10, né, de outubro, que é onde ele recupera o movimento direto. Então aí fecha esse momento de revisão e a gente segue. Vai ter outros movimentos também, mas eu vou pontuar mais para frente, mas aí a gente segue já com o movimento direto, então a chance que a gente tem de resolver muita coisa tá aí, tá lançada segundo o recado da mandala. Então a gente viu aí na mandala, né? Vai ser do grau 8 de Libra a 24 de Virgem, indo até o dia 2 do 10. Então o momento em que, principalmente no início e no fim da retrogradação, a gente sente com maior impacto essa mudança. Então é um momento que a gente precisa prestar mais atenção, ter uns cuidados redobrados, né? Revisar tudo que foi escrito, pensar muito no que a gente fala, principalmente como vocês viram essa dança, né? Essa inter-relação entre Vênus e Mercúrio. Então a gente precisa pensar muito o que a gente fala para o outro, maneirando na crítica, né? Pensando aí principalmente se a mensagem está sendo útil para quem recebe, como eu falei no vídeo do ingresso da Vênus em Virgem. Então esses dois temas, esses dois vídeos estão interconectados
E para a gente conseguir lidar com essa retrogradação, a gente precisa entender esses dois movimentos. Os temas de Mercúrio entram em revisão. O que a gente precisa fazer é: ai, Cláudio, eu tenho que me trancar dentro de casa, não posso falar com ninguém, não posso fazer nada. Não tem nada disso. A gente precisa ter cuidado, atenção e principalmente calma ao fazer as coisas. Então muitas vezes vão acontecer momentos, principalmente que as energias estão mais tensas num dia, né? E aí eu falo lá no canal do Telegram ou no Instagram, é só prestar atenção e somar as duas coisas. O cuidado que você tem que ter nesses dias é redobrado. Às vezes o impulso ali é algo mais... te coloca numa situação de pressa, de falta de calma mesmo, e você acaba mandando uma mensagem que não queria, a mensagem está mal escrita, então vai ser um ruído enorme na comunicação. A chance do que o outro lado receba essa mensagem de forma negativa é muito grande. O ruído também de quem recebe, então às vezes a gente está numa conversa que exige um pouco mais de dedicação, desligue os aparelhos, né? Se desligue de todos esses dispositivos que conectam a gente o tempo todo à rede e preste atenção, foque, pense bem, pense antes de falar com calma para que a sua mensagem seja compreendida. Porque no momento de retrogradação, tanto o emissor da mensagem como o receptor estão sujeitos a esse movimento, porque o movimento é geral. Independente das posições do mapa, todos nós vamos sentir o efeito da retrogradação. Então a gente tem que pensar não só em como a gente fala, mas também naquilo que a gente está ouvindo. Esse cuidado é primordial para os próximos dias. Além disso, vai fechar contrato, vai assinar alguma coisa, revisa, leia bastante. Só assine depois de ter certeza de que não há nenhuma cláusula prejudicial, que não há nada passando despercebido que pode trazer prejuízos. Acordos podem ser firmados durante esse período, é claro. A gente vai continuar fazendo tudo. O mundo não para porque existe um planeta retrógrado. Bom, na verdade existem vários, né? A gente tem aí Saturno, Júpiter, Plutão, Urano, Netuno, todos retrógrados, mas o Mercúrio é que a gente presta mais atenção. Todos esses planetas lidam muito mais com movimentos sociais do que o Mercúrio, mas a gente gosta mais de focar no Mercúrio retrógrado. Tanto é que tem sempre os memes, né? Todo mundo fica, a influência do Mercúrio retrógrado. Desculpa o que eu falei quando o Mercúrio estava retrógrado. Eu não cheguei atrasado porque o Mercúrio... Todas essas desculpas que a gente adota, na maioria das vezes de brincadeira, mas que não tem uma validade de fato. A gente sabe que traz um impacto, é por isso que eu estou falando e gravando esse vídeo, mas não é também no fim do mundo, é só durante ali um período que a gente precisa prestar mais atenção. Então, assinaturas de contrato é importante fazer essa revisão. Escrita, fala, pensamentos, algo que pouca gente fala, mas os pensamentos também precisam ser filtrados. Se você tem um pensamento negativo que não te acrescenta, te faz sentir mal sobre si, é o momento de você fazer essa filtragem, porque a retrogradação pede para que a gente tenha também um cuidado com o que a gente pensa. Porque se eu não estou com pensamentos legais, muito bons, positivos, de boas intenções, muitas vezes na minha comunicação isso vai transparecer. Então, por mais que eu fale com cuidado, por mais que eu tenha esse zelo na hora de falar, se o meu interno não está tão legal, isso vai transparecer. E a pessoa que está lá do outro lado pode receber essas mensagens, esses sinais embaralhados. Então é onde surgem todas as confusões e onde surge a maioria dos atritos. O trânsito nos bairros também, né? Então às vezes a gente presta muita atenção quando está numa BR, numa via muito movimentada, mas na rua do bairro eu estou mexendo no celular enquanto dirijo. Olha, o dispositivo trazendo a distração, e é no momento que você se distrai, por segundos é que acontece a situação que pode te levar aí, no caso aqui, um acidente ou num incidente entre
nos relacionamentos. Então, as principais oportunidades desse Mercúrio retrógrado, como a gente viu na mandala, envolve os relacionamentos. Relacionamentos em geral, não é só relacionamento amoroso, familiar, amizade, mas como a gente se relaciona com o mundo, com as coisas, com tudo. Então a gente tem que pensar nesse momento, será que as relações estão sendo boas para mim? Estão me fazendo bem? Será que eu estou num relacionamento que as pessoas só exigem e não entregam a parte delas? A gente precisa lembrar que uma relação boa, o que define, do ponto de vista astrológico, pelo menos uma relação boa, é a troca mútua. Então, eu te ofereço algo e você me entrega algo. Quando só eu recebo, quando só você recebe, está prejudicial para um dos lados, está desbalanceado, não tem o equilíbrio que o signo de Libra pede. E aí começam todos os atritos. A gente se coloca em posições, muitas vezes, até sem perceber, em que a gente fica vulnerável a esse tipo de pessoa, as pessoas só tomam da gente, não entregam e só prejudicam. É o famoso vampiro social, né? É um momento que ali a gente até às vezes sente que a nossa energia cai, quando está com essas pessoas, ou numa conversa, a gente sente como se fosse um momento ali em que você não se sente tão bem a partir de algo que foi dito, mas aquele algo foi dito para que você muitas vezes focasse a sua energia naquilo e desse para outra pessoa. Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Quem são as pessoas que têm que estar do nosso lado? Como há um jogo entre Vênus e Mercúrio, Vênus em Virgem e Mercúrio em Libra, então há uma troca entre esses dois, há uma conversa entre esses dois signos, então eu tenho que pensar na utilidade ou no bem-estar das relações, na saúde dos relacionamentos. A gente sabe que relacionamentos são como plantas, né? Precisam de atenção, precisam ser regados, precisam de uma troca. Então, quando essa troca está só de um lado, você só está doando, o outro lado não faz, essa relação talvez precise ser repensada e você tem que ter a maturidade também de deixar essas coisas irem, deixar pessoas ou situações irem para que você consiga recuperar o seu bem-estar, porque na verdade é isso aqui, é o recado, é você focar naquilo que te faz bem, fazer essa organização das relações, mas focando naquilo que faz bem e deixando de lado aquilo que faz mal. Então quais são as pessoas que têm que estar do nosso lado? Essas pessoas realmente gostam, não é muita palavra, porque quando a gente fala de gostar e relações humanas fica meio complicado. Mas a troca mutuamente benéfica, como eu falei, está acrescentando de fato. Você pode contar com essas relações, com essas parcerias, né, no âmbito comercial. Às vezes um parceiro não entrega a parte dele do contrato, não cumpre com o que foi contratado e te deixa na mão. Então isso também é um exemplo indo além das relações. Outra coisa, os grupos que a gente está inserido, esses grupos realmente são positivos, estão acrescentando, trazem mais incômodos, barulho, faz a gente perder tempo, causam situações dentro do próprio grupo mesmo que não são adequadas, que não fazem bem. A gente tem que estar atento a isso também, principalmente hoje em dia que todo mundo está na rede social, todo mundo está inserido em grandes grupos, às vezes até sem perceber, né? Não tem mais a ideia da comunidade como tinha nas redes antigas, mas a gente continua fazendo isso de forma mais sutil e às vezes fica difícil perceber ali os grupos ou as situações que não estão tão legais. Então a gente precisa filtrar isso também. Às vezes o simples fato de estar o tempo todo na rede já é prejudicial. Às vezes a gente vê certos movimentos que não agradam tanto a gente. O que a gente precisa fazer é se colocar em primeiro lugar, o que é difícil com essa emanação do signo de Libra, que preza pelo outro, mas a gente tem que se tirar dessa situação, às vezes até afastar, para enxergar quem é quem, além dos discursos, né? Porque no social, tanto na internet quanto na vida ao vivo, né? Presencial, por assim dizer, a gente tem certos manejos sociais, que é aquilo que o Mercúrio faz. Então, às vezes a gente fala algumas coisas, mas que não correspondem
ao que a gente é realmente. Então a gente mostra uma coisa e muitas vezes ali aquilo não é de fato quem a gente é. A gente está fazendo porque é legal, ou porque é social, é porque o grupo pensa assim. Então, muitas vezes a gente tem que afastar um pouco. Quando é possível, nem sempre isso é possível, mas fazer essa filtragem. E principalmente não envolver com essas energias negativas que estão por aí. O que é uma habilidade que a gente precisa ir desenvolvendo e às vezes a gente precisa se afastar assim durante um tempo, ficar recluso ali das situações, dos meios que não estão fazendo muito bem, para a gente conseguir recuperar o nosso bem-estar, a nossa saúde e conseguir lidar com essas situações todas com uma capacidade melhor de dizer não, saber aquilo que a gente precisa dizer não, que a gente precisa limpar, né? Porque o Virgem também traz essa questão da limpeza, então é como se a gente estivesse ali polindo as relações, né? Tirando ali a poeira, tirando ali a sujeira das relações e muitas vezes é preciso também eliminar pessoas e eliminar grupos e situações em que a gente possa estar inserido e que não fazem tão bem. Então, essa é a oportunidade que a gente tem nos próximos dias. É importantíssimo fazer esse trabalho, porque depois, quando recuperar o seu movimento direto, tudo que a gente fez vai ficar cristalizado. Ele vai passar mais uma vez nesses pontos, né, do grau 24 de Virgem a 8 de Libra. Então vai tocar aí mapas de quem tiver planetas pessoais, ascendente, meio do céu. É importante ver o mapa, mas principalmente prestar atenção e fazer essa filtragem, porque depois pode ser que a coisa se complique ainda mais, porque a gente não conseguiu lidar com isso de forma positiva e trazer aí um retorno saudável e focando principalmente no nosso bem-estar. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa também o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem os links das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente os movimentos dos astros, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.